Bem-vindos a esse segundo vídeo. Nós vamos continuar falando um pouco sobre os nossos assuntos anteriores. Primeiro, definir claramente que procrastinar é um ato. É um ato, é uma escolha, é uma decisão. É a decisão de não realizar a tarefa quando você tem a oportunidade, quando você tem as condições materiais e imateriais e o tempo. Assim como procrastinar é uma decisão, o fato de você estar cursando uma universidade, cursando um curso, uma faculdade, significa também que você, em algum momento, decidiu por fazer esse curso. Essa decisão por fazer algo é um pouco diferente de você fazer uma promessa. Promessa é dizer para si mesmo: segunda-feira eu começo um regime. Veja, o compromisso é um pouco diferente, porque o compromisso envolve outras situações, outras pessoas, outras instituições. Quer dizer, existe um outro que você está junto com a promessa. Quando você decidiu fazer um curso universitário, você se comprometeu com a sua família, com você mesmo e com a instituição em realizar o curso universitário. Veja que a questão do compromisso é fundamental para entender, então, que as tarefas estão dirigidas a esse compromisso. E claro, quando você não cumpre as tarefas nas oportunidades, você está deixando de realizar o compromisso. E a questão do compromisso, basicamente, é você comprometer o seu tempo para determinada tarefa. Então, o compromisso envolve, claramente, um outro, além de você, que é uma instituição, que é a sua família, que é uma pessoa, e envolve também o tempo que você vai se dedicar àquele compromisso. Vamos falar um pouco da oportunidade. Você reuniu o tempo, você reuniu as condições materiais e imateriais. Está pronto para realizar as metas. Mas não é fácil. Eu quero que a gente tenha sempre a consciência de que quando a gente realiza determinada ação para uma determinada tarefa, existe a dificuldade intrínseca da tarefa. É fundamental entender essa dificuldade. E ela é universal. Todos nós sentimos praticamente as mesmas dificuldades nas tarefas. Eu vou exemplificar com o futebol. O futebol é um jogo. E o objetivo de qualquer jogo é ganhar. E para ganhar um jogo de futebol é preciso fazer gol. Fazer gol é colocar a bola atrás da linha terrestre que delimita o gol. Isso é fazer gol. Mas existe uma dificuldade inerente, que talvez seja a dificuldade última de qualquer jogo de futebol, que é fazer com que essa bola, não seja pega pelo goleiro. Então, basicamente é isso. Eu chuto em direção ao gol, mas tem um goleiro. Isso é inerente ao gol. Inerente ao gol é o goleiro. Quer dizer, toda a dificuldade que existe nas tarefas é exatamente porque sempre tem um goleiro. A tarefa principal é superar o goleiro, mas existem outras dificuldades. Eu vou aqui chamar de problema, porque se existe uma ação que é fazer gol no goleiro, existe um cara chamado zagueiro. E o zagueiro, vou chamar aqui de problema, porque é outra natureza, é outra coisa. Claro que no jogo de futebol são ações na mesma tarefa de ganhar o jogo. Mas vamos pensar aqui que o problema é aquilo que se interpõe entre você e a realização da sua tarefa na oportunidade. Então, sempre existe problemas. E a gente, claro, deve superá-los. Talvez outros façam isso para você. Talvez outros entreguem para você a bola e você chuta. Mas aí tem que superar sempre o goleiro. Então, é fundamental entender essa questão do goleiro. É esta dificuldade. É importante entender o zagueiro, problemas. E é muito mais importante entender que tem momentos em que você decide simplesmente não jogar o jogo. Isto é procrastinar. Existe uma outra questão. Tão importante quanto
A dificuldade de realizar as tarefas, os problemas, o compromisso, que é o porquê que você decide sobre alguma coisa. A gente pode citar claramente duas questões. Uma, aquelas que são intrínsecas, aquelas que são suas. A gente chama isso de subjetividade. Quer dizer, existe uma subjetividade envolvida em tudo na vida. Aquilo que você é, claro, determina, ou aquilo que você é, do jeito que você reage, determina aquilo que vai acontecer na sua vida. Mas existem outras questões também, que a gente poderia dizer questões objetivas, as questões circunstanciais, as questões que nos cercam, as questões objetivas, dos objetos, a própria realidade. Então é importante entender que a gente está sempre diante de questões subjetivas e objetivas. Lembrando até aquela questão materiais e imateriais. Nós temos questões que são favoráveis e desfavoráveis. Então, questões subjetivas, quer dizer, características próprias que facilitam e que nos dificultam. E também, por outro lado, temos questões circunstanciais que nos favorecem e desfavorecem. Eu vou exemplificar aqui novamente, só que de uma forma objetiva. Aqui. Vou usar um instrumento chamado SWOT. SWOT é uma matriz, é uma tabela na realidade, mas é uma matriz que eu vou aplicar com vocês numa situação específica. Hipotética, tá? Não é verdade, mas faz de conta que eu quero tocar violoncelo na orquestra da minha igreja. E esse é um desejo que eu tenho há muito tempo. Então, são questões que me favorecem o fato de eu tocar violão de ouvido, e isso me deu uma certa musicalidade. Existe uma questão material também muito importante, que meu primo me deu o violoncelo dele. Ele está viajando, está indo embora, ele era dessa orquestra, mas falou, olha, fica com o violoncelo porque você tem jeito, né? E acho que você poderia entrar, o maestro está precisando de novos violoncelistas. Então, veja, questão material, questão circunstancial, a orquestra precisa de novos violoncelistas. Mas tem alguns problemas. Eu não sei ler partituras. E outra questão também que vai me dificultar um pouco é o fato que eu tenho pouco tempo, porque tenho um jardim na minha casa, que é um compromisso que eu tenho, de arrumar esse jardim, e por causa das chuvas, o mato cresceu muito e eu preciso também conciliar o estudo do violoncelo com o tempo que eu vou dedicar para limpar o quintal, fora a questão da mão, eu vou ter que usar a minha mão, então, de uma certa forma, eu vou criar calos, talvez dificulte a execução de peças de violoncelo. Então é essa situação dada, que a gente pode analisar por uma tabela SWOT, e que vocês vão perceber, que eu vou mostrar aqui para vocês. A tabela SWOT, então, é um quadro, é uma tabela, que tem nas linhas horizontais as questões subjetivas, que são as questões pessoais, Você tem a coluna das vantagens e desvantagens. E embaixo você tem as questões circunstanciais, as questões objetivas do mundo. Aquilo que o mundo te apresenta. Que basicamente, então, são questões que são favoráveis e desfavoráveis. Então, buscando aqui a minha maior, do ponto de vista subjetivo, aquilo que me facilita a tarefa, basicamente é o fato de eu saber tocar violão de ouvido. A grande dificuldade é que eu não sei ler partituras e exige-se conhecimento de leitura de partituras para entrar numa orquestra, claro. Por outro lado, eu tenho algumas vantagens, como por exemplo, eu tenho o violoncelo. O violoncelo e também a oportunidade de entrar nessa orquestra porque existe vaga. E, por outro lado, eu tenho a grande dificuldade de tempo, que é a questão de eu ter que cuidar do jardim de casa. E, é claro, as dificuldades inerentes de cuidar do jardim, juntamente com fazer um curso de violoncelo. Então, voltando aqui. Quer dizer, as questões das decisões pessoais, elas estão sempre inseridas na vida das pessoas. E a vida das pessoas está relacionada com questões imateriais e imateriais. É importante a gente entender esse jogo, é importante a gente entender essa situação que é dada nas tarefas, nos compromissos, nas decisões.
vocês devem estar sentindo que estamos chegando então no final desse vídeo, porque estamos chegando a algumas conclusões importantes. Então vamos pensar o seguinte. A questão número 1 é entender claramente qual é a tarefa. Especificamente para um estudante universitário, eu acredito que a gente tem as disciplinas, elas nos ajudam a criar tarefa, né? Quer dizer, existe uma tarefa que é, vamos dizer assim, ser aprovada em determinada disciplina. Então, para esta tarefa, você tem muitas ações necessárias. E para você organizar essas ações, é importante você entender as vantagens e desvantagens e as circunstâncias materiais, né, e imateriais que te ajudam ou te dificultam. Também é importante entender que uma vez bem estabelecido a tarefa, uma vez bem estabelecidas as ações, elas precisam de tempo. E para organizar esse tempo, a gente precisa de uma agenda. Essa agenda, claro, né, é um planejamento que deve ser feito em períodos curtos, eu diria nunca superior a um mês, né, porque você sempre pode readequar essa agenda. Uma outra questão importante dessa agenda é que os compromissos que você marca, os tempos que você determina para as ações, sempre tem uma certa folga, seja sempre modesto. Nunca ache que você vai conseguir fazer muita coisa em pouco tempo, né? Dê mais tempo para você, né? Isso traz uma capacidade de organização maior. Então as tarefas, né, os exercícios que eu quero te dar aqui nesse segundo vídeo, basicamente cercam, número 1, definir as circunstâncias subjetivas, né, e objetivas que circundam a sua vida para uma determinada tarefa acadêmica que você vai escolher como a principal, que é basicamente preencher uma tabela SWOT. A segunda tarefa, basicamente, é você colocar essa grande tarefa, né, em ações. E isso tudo dentro de uma agenda, né, de um mês. Tá ok? Então, os dados, os dias da semana, os horários que você vai cumprir essas ações. Então, esse é o exercício que nós vamos pedir para você nesse pós-vídeo aqui. Um grande abraço. Obrigado.